Agora vamos para a parte 2. Em muitos momentos, na física, você vai precisar somar esses vetores. Agora vai começar o drama. Por quê? Porque assim, galerinha, a gente está acostumado a somar coisas escalares. E eu estou contigo. Mas quando a gente vai somar coisas vetoriais, a gente começa a ter assim uns desconfortos. Por quê? Porque quando eu somo grandezas escalares, eu somo com uma aritmética. Ou seja, que nem matemática. 2 mais 2, 4. Isso, perfeito. Mas quando eu vou somar vetor, aí tá a parada, aí o negócio embaça. Porque quando eu vou somar vetor, eu não vou somar com uma aritmética, né, usando as operações da aritmética. Eu vou somar geometricamente. Por quê? Porque um vetor é um número, mas ele tem orientação, é um número orientado. Então, quando eu for somar eles, eu vou ter que somar geometricamente. Égua, professor. E agora? Professor, diga, meu filho, e por que eu tenho que somar esse negócio? É porque vai ter um monte de hora, porque, professor, um monte de hora, entendeu? Ah, tá. Vai ter um monte de hora na física que tu vai ter que achar um negócio que eles chamam assim, eles amam. Um negócio chamado resultante. Ele vai estar lá, tu vai estar estudando eletrodinâmica, eletromagnetismo, na verdade, vai estar lá na frente, física 3. Eletromagnetismo, ele vai te pedir assim, qual o vetor do campo magnético resultante? Você não vai perguntar, qual a força magnética resultante? Ele vai perguntar, qual a força resultante? Cara, uma das formas mais conhecidas mundialmente e por todos os alunos é a segunda lei de, né? O Newton tem três leis, né? Então a segunda lei dele é uma das mais conhecidas. Mas a segunda lei, ó como ela é, física, meu amor. E professor, você escreveu errado, pessoal. Ali é força, botou um R. Pois é, todo mundo esquece desse detalhe, né? Newton não está falando que força é igual a massa vezes aceleração. Ele está falando que força, um Rzinho. Esse Rzinho quer dizer o quê? Resultante. Ou seja, a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas olha para mim aqui e me responde. Como é que tu vai calcular a força resultante para responder questões desse assunto ali, que usam aquela forma, se tu não sabe trabalhar com vetor? Se tu não sabe somar? Se tu não sabe calcular o vetor resultante? Quando eu digo somar vetores, é a mesma coisa de achar o módulo do vetor resultante. Vou repetir. Quando eu falo, vamos somar esses vetores aqui, em outras palavras, vamos achar o vetor resultante deles. É a mesma coisa, entendeu? E por horas tu vai estar interessado no módulo do vetor resultante, ou seja, no número associado ao vetor resultante, o tamanho. Tá comigo ou não? Acho que eu provei meu ponto, o quanto isso aqui é importante. Se você não aprender a somar vetores, não aprender a achar o vetor resultante, que é a mesma coisa, você não vai conseguir fazer um monte de coisa na física que cai pra caramba. E aí, obviamente, você vai ficar limitado e você não vai conseguir passar, porque cai muito. Então vamos lá. Como somar esse troço? O que, professor? Como somar esse troço? Te liga, só uma provocação. Eu vou até usar esses dois vetores aqui para te provocar. Se eu tenho o número 3 e o número 4, se eu for somar o número 3 e o número 4, vai, somar normal. Ah, professor, aí é molecagem, né? Se eu for somar 3 e o 4, dá 7. Beleza. Eu vou te dizer um negócio. Se eu somar dois vetores, olha o que eu estou falando, dois vetores de módulo 3 e 4, pode dar 7, verdade, pode dar 7 que nem aí, mas também pode dar um e também pode dar 5. Não, não, professor, peraí. Professor, eu sei que física assim não é a mais fácil, mas peraí, você está dizendo que somando 3 mais 4 dá 7, isso eu sei. Mas você está dizendo que se eu somar um vetor de módulo 3, ou seja, tamanho 3, com um vetor de módulo 4 pode dar um. Duvido. Então vem comigo. Tá comigo ou não? Tô nada, que isso, pode tá assim, para de cor, vamos estudar. Vamos pelo caso, né? Vamos começar respondendo a pergunta e depois a gente vai para os casos mais importantes. Como somar esse troço? Eu sempre respondo assim para os meus alunos. É só andar. Esse professor é do professor, diga as regras, professor. Regra do polígono, regra não sei o quê, junta a origem. Não, a gente vai andar, cara. Eu não te falei para ti que somar é geometricamente? Pois é, a gente vai andar os vetores. Quando eu quiser somar um vetor com outro, com outro, com outro, eu vou andar eles. Professor, explica isso aí direito. Vamos lá. Eu vou chamar de primeirinho, né? O caso que é o caso mais básico.
quando eles têm mesma direção e mesmo sentido. Vamos lá. Quando isso aqui acontece, como é que eu vou somar esses vetores? Tranquilo. Eu vou sempre estar usando o vetor 3, vetor 4, porque eu te provoquei que o vetor 3 com o vetor 4, né, pode dar 1, pode dar 5 e pode dar 7. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um vetor, está fora de escala, tá? Por favor, me perdoe. Um vetor de tamanho 3 e um vetor de tamanho 4. Show de bola. Eu vou somar esses dois vetores. Mas você está dizendo que somar é só andar? É, a gente vai andar. Vamos andar primeiro 4. Então, eu vou fazer aqui a minha saída. O que eu vou sair daqui. Pronto, sair daqui. Pronto. Vou andar o vetor de número 4. Vou andar, como se estivesse caminhando. DGD, 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 DGD. Pronto, andei o vetor 4. E eu parei aonde? Eu estou bem aqui. Mas eu cessei a minha caminhada? Não. Falta eu andar o outro vetor. Eu não quero somar esses dois vetores? Sim, eu quero somar, eu quero o resultante. Como é que eu vou somar esses dois vetores? Andando eles. Como o Gerson pediu para andar o 4 primeiro, agora eu vou andar quem? O 3. Como é que eu ando o 3? Se eu estou bem aqui, vou andar. 1, 2, 3. Pronto, andei o de tamanho 3. E parei bem aqui. Tem mais algum vetor? Não. Então aqui eu parei. Professor, e daí? E daí que o vetor resultante, ele sempre vai sair, né? Ele sempre vai ligar, na verdade. De onde você saiu até onde você parou, ou até onde você chegou. Eu acho assim muito mais intuitivo, e eu estou te falando, você vai conseguir fazer questões com esse entendimento, do que ficar lembrando de regras. Ande os vetores. Ande, tá? E galera, e qual vai ser? Ó, eu já tenho a orientação. Quando eu desenho a seta, eu já tenho a orientação do vetor resultante, ou seja, da soma dos vetores. Esse é azul. Mas está faltando um módulo. Eu já tenho a orientação, ele é horizontal para a direita, mas está faltando um módulo. Como é que eu calculo o módulo? Geometria. Galera, se daqui para cá vale 4, ó, se daqui para cá vale 4, e daqui para cá vale 3, então esse tamanho todo vale 4. Esse tamanho todo vale quanto? É só somar. Tá comigo ou não? Então, esse tamanho todo vale 7. Tá? Eu somo geometricamente. E, professor, eu duvido dar 7 se eu andar o 3 primeiro. Pode andar o 3, depois anda o 4. Vai dar a mesma coisa. Então, quando dois vetores têm, ou dois ou mais vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, como é que eu encontro um módulo? Como é que eu encontro o módulo do vetor resultante? Quando eu escrevo, galera, eu vou chamar de R, tá? O vetor resultante. Letras são letras, eu escolhi R. Quando eu coloco a letra e uma seta em cima, isso aqui está representando um vetor. Beleza. Mas quando eu coloco duas barras do lado, isso aqui está representando um módulo do vetor, que é a mesma coisa de querer o quê? É a mesma coisa de colocar somente a letra. Então, eu vou colocar bem que isso aqui é importante. Você não engolir música. Quando eu coloco assim, eu estou falando do vetor. E vetor é trindade. Ou seja, eu estou falando da direção, do sentido e do modo. É trindade. Estou falando do vetor, tanto o módulo como a orientação. Mas quando eu escrevo essas barrinhas ou somente a letra, eu estou preocupado só com o módulo. Ou seja, olha que massa, galera. Eu estou preocupado com o caráter escalar. Eu estou preocupado com o caráter escalar do vetor. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Quando eu tenho um ou mais vetores com mesma direção e mesmo sentido, como é que eu faço para achar o módulo? É o que eu estou falando. O módulo do vetor resultante. Você vai apenas somar o módulo dos vetores. Bem fácil, bem tranquilo. Ou seja, aqui é o caso mais natural, porque tu já suspeitava, para ti era comum 4 mais 3 dá 7. Tranquilo, por isso eu começo por esse. Nada mudou. Vai começar a mudar agora. Vamos lá para o caso 2. Quando eles têm a mesma direção e sentidos contrários. Vou usar os mesmos exemplos, tá? O 3 e o 4 toda hora. O 3 e o 4 para a gente ver a ideia do 5 e do 1. Pois é. Vamos lá. Mesma direção e sentidos contrários. Então, aqui eu vou colocar o vetor 4 nessa direção. Pronto. Vamos lá. Ele está dizendo que são a mesma direção e sentidos contrários. Então, o vetor 3 também vai ter a mesma direção. Só que ele vai ter o quê? Sentidos contrários. Professor, eu ainda estou com dúvida desse negócio de direção e sentido olhando para a seta. Me dê uma dica. Agora. Como é que você não vai se complicar mais? O corpinho da flecha. Deixa eu voltar para a aula lá em cima, porque já fica gravado. Vamos lá.
Beleza. O corpinho da flecha, essa parte aqui, ó, o corpinho da flecha, o corpinho, me fala o quê? A direção do vetor. Então, vamos lá. O corpinho da flecha, vou colocar aqui, fazer melhor para ti. O corpinho da flecha me fala o quê? A direção. Só olhar para o corpinho e te dá a direção. E a extremidade, ou seja, a pontinha da flecha me dá o sentido. Pronto, assim fica melhor. Então, olhou um vetor, tu quer saber a direção e o sentido dele? Olha para o corpinho, tem a direção. Olha para a pontinha da flecha, tem o sentido. Então, esses caras realmente têm a mesma direção, só que sentidos contrários. De partida, eu vou sair daqui. Vou andar o 3, ó. Então, vamos lá. Andei, né? O 3, que a Jade pediu. Agora falta andar quem? Falta andar o 4. Gente, mas vamos nós dois, vamos nós dois, vamos nós dois. Se eu andar o 4 em cima do 3, não vai ficar estranho? Então eu vou andar ele acima do 3, mas é como se ele estivesse em cima do 3, tá? Então eu vou andar o 4. Parei bem aqui, vou andar o 4 agora. Vamos lá. Estou andando o 4, estou andando o 4, estou andando o 4, parei bem aqui. Gente, lembrando, tá fora de escala, tá? Não exige escala aqui não, tá? Tá bom, pessoal, tô entendendo. Vamos lá. Andei o 4. Ah, tem que fazer vermelho porque eu vou fazer o resultante de azul. É melhor. Vamos lá. Vou andar o 4 agora. Galera, se eu andei o 4, eu parei bem aqui. Pronto, parei. Terminei de andar. Seguinte, como é que a gente faz mesmo para saber o resultante, ou seja, a soma desses dois vetores? Eu quero muito que tu entenda isso. Somar os vetores é a mesma coisa de achar o vetor resultante deles, tá? Não é ligar de onde eu saí até onde eu parei? É, professor. Ah, então pronto. Então, o vetor resultante é esse azul bem aqui, ó. Esse é o vetor resultante. De novo, galera, de novo. Do jeito que está na tua tela, eu achei a orientação do vetor resultante. Direção horizontal e o sentido esquerda, exatamente, sentido esquerda. Pronto, eu tenho a orientação. Agora eu te pergunto, e o módulo? Como é que eu acho um módulo? Eu acho pelo apelo geométrico. Isso aqui, cara, olha só. Se tu pegar essa ideia aqui que eu estou te ensinando aqui dos vetores, tu já vai estar bem em geometria plana. Porque a geometria plana a gente usa muito isso. Ah, se esse segmento daqui para cá vale 10. Eu sei que tu vai lembrar isso aqui em triângulo. Esse aqui vale 3. Então esse segmento aqui vale quanto? Tem que a gente usa muito isso aí. Pô, se daqui para cá vale 10. Daqui para cá vale 3. Sobrou quanto para cá? Ah, sobrou 7. É geométrico, entendeu? A gente soma vetores de forma geométrica. Então, quanto é que é o módulo daquele cara? Rapaz, vou arriscar aqui, professor. Se daqui para cá é 4 e daqui para cá é 3, então sobrou quanto ali? Só pode sobrar 1. Então, o tamanho desse vetor aqui é 1. Então, olha só o que eu vou escrever aqui. O vetor resultante, como é que ele é? Ele é esse vetor aqui, vetor resultante. Pronto. Ele é um vetor de módulo 1, direção horizontal, sentido para a esquerda. Mas e o módulo? Módulo é barrinha, ou tu pode escrever só o R. O módulo é o quê? É pegar. Olha só, galera, como é que eu acho o módulo? Pega o 4 e subtrai do 3. Tu vai usar isso aqui demais, cara. Tu vai lembrar tanto de mim quando a gente estiver mais para frente, mês que vem, que a gente começar a parte dinâmica e tal. Tu vai lembrar muito disso aqui. Comecei a te mostrar que quando eu somo dois vetores, o resultante dá, ou seja, dois vetores valendo 3 e 4, o resultante pode dar 7, mas também pode dar 1. Tá bem aqui. Tá bem aqui. Vamos lá. Terceiro caso. Isso aqui são os casos especiais, galera. Esse caso 1, 2 e 3 são os mais especiais. São os que vão despencar. É o que mais vai cair. Tem detalhes? O Ítalo puxou um detalhe. Ah, não sei o que é ao quadrado? Tem. Mas o que mais vai cair são esses três. Confia em mim, tá? Terceiro caso é quando eles são perpendiculares entre si. Eita, agora eu gastei, hein? Acabei de perder 20 seguidores no Instagram porque eu usei essa palavra. Ai, matemática é tão difícil, física é tão difícil. Perpendicular. Quem que sabe o que é isso, galera? Duas cores são perpendiculares entre si quando elas formam um ângulo de 90 graus entre elas, tá? Guarda isso. Perpendicular. O que é algo perpendicular? É algo que está associado com outra coisa e faz um 90 graus entre eles, tá? Perpendicular. Então, eu vou escrever aqui.
eu tenho o vetor, estou usando eles dois, né, como exemplo, de tamanho 4, e aqui eu tenho um vetor de tamanho 3. Pronto. E dessa forma que eles estão dispostos aqui, qual é o ângulo que tem entre eles? Um ângulo de 90 graus. É isso daí. Essa é a terceira situação. Quando os dois vetores são perpendiculares entre si. E aí, galerinha, como é que eu vou fazer isso aqui? Você vai andar, cara. Eu não estou dizendo para ti que é andar, tu não está acreditando ainda, né? Tu vai andar, cara. Beleza, vamos lá. Tá? O vetor de módulo 4. Vou escolher de onde eu sair, vou sair daqui. Pronto. E vou começar a andar. DGD, 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 DGD. Pronto. Andei o vetor de tamanho 4, ou módulo 4. Agora eu parei bem aqui, mas falta andar o próximo. Quem é o próximo? Só resta um, né? É o de tamanho 3. DGD, 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 DGD. Pronto. Andei o de tamanho 3. E agora, como é que a gente faz mesmo? Eu parei aqui. Para achar o vetor resultante, eu sempre ligo de onde eu saí até onde eu cheguei ou até onde eu parei. É esse cara bem aqui, ó. Esse cara bem aqui. Pronto. Você já achou a orientação do vetor. Qual a direção desse vetor? Diagonal, inclinado, oblíquo, pronto. Qual é o sentido? De baixo para cima, tá? Ou seja, sentido para cima. Beleza? Beleza. Agora eu acho que tu deve estar se perguntando, professor, beleza. E como é que eu vou achar o módulo desse cara aí agora? Você falou que é geométrico. Explicou qual é a mesma direção, mesmo sentido. Geometricamente, acaba que eu tenho que somar o módulo dos vetores. Eu já entendi. A gente anda e soma. Ah, tá. Aqui, mesma direção, sentidos contrários. Eu subtraio porque ali geometricamente eu entendi. E aqui, professor, como é que eu vou achar o tamanho desse cara? Cara, eu queria tanto que tu enxergasse que essa figura tem três lados. E esses três lados estão fechados, né? Uma figura fechada e tem três lados. Qual é o nome que a gente dá para a figura fechada que tem três lados? Muito bem, não gritem. Triângulo, exatamente. Só que esse triângulo ele é especial. Por quê? Porque bem aqui não tem um ângulo de 90 graus. Eu tenho uma vertical se encontrando com uma horizontal. Quando vertical se encontra com horizontal, forma um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo ele é mais que especial. Ele é um triângulo retângulo, porque ele tem 90 graus. E quando eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho uns lados, né, também especiais. O maior lado, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. O professor me xingou agora, que é isso? E os outros caras a gente chama de catetos. Ah, tá. Então tem outro negócio especial. Olha como esse cara é especial. Que a gente chama de pitch. Que o professor? Pitch, rapaz. Ah, tá. O que que o pitch diz? Ele fala o seguinte, ó. Eu vou chamar aqui esse cara de R, que é resultante. O pitch diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, que é o maior lado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Pronto. Se eu fizer essa continha, galera, eu vou ou não vou encontrar o tamanho do vetor R? Ou seja, o tamanho do vetor resultante? Sim. Então, qual é a conclusão? Que quando dois vetores são perpendiculares entre si, para eu achar o resultante, é só fazer um pitch. Só isso, só fazer um pitch. Tá. Eu vou fazer o pitch aqui? Vou não, porque eu já sei que esse pitch vale quanto? 5. Se tu fizer a conta, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. E quem é a raiz quadrada de 25? 5. Ou seja, Geardes, acho que ele perguntou, professor, e quando é que vai dar 5? Tá aí, ó. Eu estou somando dois vetores de tamanho 3 e 4, e o vetor resultante está dando 5, porque eles são perpendiculares entre si. Falei do caso 1, 2 e 3, que é o que mais cai. O que eu já te ensinei de vetor é o que mais cai, mas eu vou falar aqui de uma coisa também que é o quarto, né? O quarto modelo aqui, né? É qualquer ângulo entre os vetores, tá? Essa situação, ele te dá dois vetores, te dá um ângulo entre eles e quer que você calcule a resultante, que é o que eu estou te ensinando a fazer, né? Quer calcular a resultante. Como é que eu faço isso aqui, cara? Se você for pegar uma aula no YouTube ou do seu cursinho, aí você vai ver lá o professor falando bem bonito, né? Que eles são os melhores de todos os tempos, são os mestres. Eles vão falar de regras dos polígonos, regras dos palogramas, regra, é um monte de regra, e é muito lindo os nomes, muito lindo a demonstração. Então ele vai falar que a regra do polígono, a extremidade, só que a gente aprendeu a andar, né? Se a gente quer somar vetor, a gente anda. Aí você escolhe qual que você vai andar. Eu vou sair daqui,
Eu vou sair daqui e vou andar o vetor 4. Depois que eu andar o vetor 4, eu vou andar o vetor 3, que está mais ou menos por aqui, ó. Pronto, andei o vetor 3. E aí, eu sempre ligo de onde eu saí até onde eu cheguei. Essa ligação aqui vai me dar o quê? O vetor resultante, tá? De novo, você deve estar assistindo umas aulas aí no YouTube ou no seu cursinho, na sua tua plataforma online, né? Aí você viu os nomes bonitos lá e tá tudo certo, né? Você ficou chique, né? É, regra do não sei o quê. Pois é. Aqui a gente tenta resumir, a gente só anda. Andou, aí você escolhe qual foi a regra que eu andei, que nem eu sei. Então, pronto. Esse vetor roxinho aí é o meu vetor resultante, né? Da soma desses dois caras, que ele me deu o ângulo de 120 graus entre eles. Só que eu já falei, eu acho que umas 49 milhões de vezes, que quando tu anda, tu já acha a orientação do vetor. Quando eu vou achar o vetor resultante, eu tenho uns vetores lá, e eu vou achar o vetor resultante deles, ou seja, eu vou andar esses vetores. Quando eu ando, é muito fácil achar a orientação do vetor. De cara, quando eu traço o desenho, eu já acho a orientação. O desafio, a gente já constatou que é achar o tamanho. O desafio é achar o módulo. O módulo do cara. Aí a gente usa geometria, né? Beleza, aí eu não vou ficar dando revisão, a aula tá gravadinha, você fica olhando de novo, tá? Então, como é que eu vou achar o tamanho desse cara? Pois é, sendo que ele me deu o ângulo ali entre eles. Aí tu vai ter que usar, nesse caso, como ele deu os dois vetores com a origem juntas, assim, né? E deu o ângulo entre eles, tu vai ter que usar a lei do cosseno, só que a lei do cosseno adulterada. Por que lei dos cossenos adulterada? Vamos lá. Lei dos cossenos eu uso quando eu tenho triângulos, né? Geralmente quando eu tenho mais lados do que ângulos, né? Quando eu tenho mais ângulos, eu uso lei dos senos. Mas tudo bem. Eu tenho aqui um triângulo qualquer, onde eu tenho esse lado A, eu tenho esse lado B, aí eu quero descobrir esse lado aqui e eu conheço esse ângulo, que eu vou chamar de alfa. Pronto, tu tem mais lados do que ângulos, né? E aí, como é que eu faço para achar esse lado oposto a esse ângulo conhecido? Aí você usa a lei dos cossenos, né? O que, pessoal? Você usa a lei de, rapaz. Ah, tá. Você usa a lei de cossenos, né? Da matemática mesmo, pura, que eu já falei, né? Tá gravado, né? Eu falei, meus lindos, vamos trabalhar com vetores. Pois é, rapaz, o problema vai ser que para achar os módulos desses caras eu vou precisar um pouco de geometria, né? Enfim, estamos aqui, né? Para achar a orientação, ou seja, a direção e o sentido, é só andar. Aí para achar o módulo, o tamanho, dar um número para esse cara, a gente entra na geometria. Então, o que é a lei de cosseno? Pô, eu quero achar o x, então fica como se fosse começa como se fosse um Pitágoras, né? X ao quadrado é igual os lados que tu conhece ao quadrado, né? Que é os lados que geram aquele ângulo alfa ali. Então começa como se fosse um pit. Aí agora daqui para cá é um novo, né? Aí vai ficar assim, ó. Menos. Que, professor? Menos. Ah, tá. Vai ficar menos duas vezes o A vezes o B vezes o cosseno daquele ângulo ali, tá? Então, isso aqui seria a lei. O que, professor? Isso aqui seria a lei dos cossenos. Aí é, professor, é. Alguém tá, tipo assim, chorando, fala no chat aí, professor, eu não sei nem do que o senhor está falando. Eu não sei nem o meu nome. Só diga assim no chat, professor, eu. Quem digitar eu no chat, eu já sei, professor, eu não sei nem onde é que eu tô. Aí eu já vou saber se você tá, pelo menos, sabendo o que eu tô falando. Professor, não sei nem qual é o meu nome. Professor, se eu fosse pegar ônibus hoje, eu nem ia voltar para casa. Que isso? Vamos lá. Então, essa é a lei dos cossenos, né? Que eu consigo achar um lado de um triângulo, conhecendo dois lados e o ângulo ali oposto ao lado que eu quero descobrir, tranquilo. Só que aqui na física tem um problema. Por quê? Porque na física, se tu perceber, ó, o triângulo está formado bem aqui, ó. Esse foi o triângulo formado. Esse foi o triângulo formado. E qual é o problema? O problema é que tu quer encontrar esse cara aqui, ó. Eu chamo ele de X, ó. Tu quer encontrar o tamanho desse cara. Só que esse cara está oposto, para usar a lei dos cossenos da matemática, eu tenho que usar o ângulo que está oposto a ele dentro do triângulo. É esse ângulo bem aqui. Só que qual é o problema desse ângulo? O problema é que a questão não me deu esse ângulo, né? O problema é que a questão me deu o ângulo entre os vetores ali, ó. Aqui, ó, 120 graus é aqui. E não aqui. Aí que começa, né? Aí que começa a ficar legal. Então, eu vou ter que usar a ideia do suplementar, né? É, exatamente. Porque se eu fechar essa figura aqui, ela forma um paralelogramo, né? Onde aqui o lado é 4, aqui é 4, aqui é 3, aqui é 3, né? Então, no paralelogramo, os ângulos opostos, eles são iguais, né? Então, se aqui é teta, se ali é 120 graus, aqui também é 120 graus.
enfim, né? E a soma de um quadrilátero, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, ou seja, uma figura que tem quatro lados, ele tem que dar 360 graus, né? Então, se eu for somar ali, a gente vai perceber que 120 é suplementar com θ. E aí, professor, não entendi, não. Se eu for somar, ó, θ, mais 120, mais 120, isso tem que dar igual a 360, né? Fazendo essa ideia, tu vai perceber que 120 e θ tem que ser suplementar, porque, tipo assim, né? Isso aqui é a mesma coisa de 2 vezes θ mais 2 vezes 120, né? Aqui é matemática básica. E aí eu posso colocar o 2 em evidência e tal, e no final eu vou concluir que isso aqui é igual a 180 graus, ou seja, esses dois caras, eles são suplementares, né? E aí, quando os ângulos são suplementares, aí, infelizmente, geometria, matemática básica e tal, quando eles são suplementares, o cosseno de um é igual ao cosseno do outro, só que negativo, né? Então, quando os caras são suplementares, os senos deles são iguais, né? O seno deles são iguais e o cosseno de um é o cosseno do outro, só que negativo, né? Então, o seno de θ é igual ao seno de 120 graus, tá? E o cosseno de 120 graus, e o cosseno de θ, e o cosseno de θ é igual menos o cosseno de 120, né? Eles são, essa que é a ideia. Então, quando eu for usar aquele ângulo que a questão me dá, a lei dos cossenos vai ficar alterada, né? Então, na física, nessa situação, quando a questão me dá o ângulo, né, entre os vetores, eles estão assim, né? Eles estão assim, ele me dá o ângulo entre os vetores para eu conseguir descobrir o tamanho, o módulo do vetor resultante, eu vou ter que usar a lei de dos cossenos, só que adulterada. Por quê? Porque vai ficar tipo assim, ó. Vamos lá. Eu chamo assim mesmo. Lei de cosseno adulterada. Tu vai entender por que que eu chamo de adulterada, né? Que vai ficar assim, ó. Vamos lá. Então, x, que é o que eu quero descobrir ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí é a fórmula, né? Menos lei dos cossenos, por enquanto. 2 vezes 4 vezes 3. Não, Isa, não vou fazer porque foge muito da aula, entendeu? É uma matemática que tem que estar resolvida aí, né? Então fica a observação no cantinho, no rodapé do caderno. Estudar ciclo trigonométrico, né? Olhar ciclo trigonométrico. O professor falou que é muito importante. No ciclo trigonométrico você tem a explicação por que que ângulos suplementares têm o mesmo seno e o cosseno de um é o cosseno do outro, só que negativo. Beleza? Beleza, professor? Beleza. Vamos lá. E aqui vai ficar assim, ó, vezes, poxa, eu teria que usar o cosseno de θ aqui. Essa é a lei de cossenos pura, né? Só que tem um detalhe. Tu não quer usar o cosseno de θ porque tu nem sabe quem é θ. Mas tu vai usar o cosseno de 120. Tá comigo ou não? Tu não vai usar, pô, tu teria que usar o cosseno de θ, né? Só que tu quer usar o cosseno de 120. É éguas, então vai ficar negativo, né? Tá comigo ou não? O cosseno de 120 aqui vai ser negativo. Inclusive, eu vou até apagar isso aqui, eu vou para. Mas pode sim, pode sim. Para ficar mais. Abraçar mais, eu vou apagar isso aqui, porque aí pode induzir ao erro. Obrigado pela participação. Porque ficou fácil, né? Dá para descobrir que o suplementar é 60, então eu vou chamar isso aqui de alfa. Pronto, assim fica melhor. Porque aí tu não vai ficar me mandando dúvida, né? Dizendo, professor, mas agora aqui não é 120, como é que eu faço? Aí tu vai chorar, entendeu? Aí a culpa é do prof, que não fez genérico. Deixa eu botar aqui, pronto. Alfa mais alfa, pronto. 2 alfa, alfa, pronto. Assim fica melhor. Fica mais genérico, né? Então, para usar o alfa, que é o ângulo conhecido da questão, porque a questão vai dizer, sabendo que o ângulo entre os vetores é de 150 graus, 145 graus, sei lá quantos graus, né? E aí você vai ter que colocar aqui esse cara negativo, né? Aí que vai estar a questão. Que é os alunos ficam me perguntando, né, professor, por que que fica positivo? É porque tu usa o suplementar, entendeu? Porque, professor, é porque tu usa o suplementar. Ah, tá. Não quer ficar mais. Pronto, pronto.
Essa é a ideia, né, prof? Essa é a ideia. Pronto, isso aqui é um resuminho aí de lei dos cossenos, a gente já vai fazer questão, já vamos praticando essa ideia aí, tá? Mas aqui eu tentei explicar o porquê desse sinal bem aqui, né? Eu vou até apagar ele e vou colocar aqui de V. Pronto. Por que que fica mais, né? Por que que os professores de física falam que aqui é mais? Aí você já entendeu, né? É quando você usa o suplementar do cara, né? Para poder usar não perder a lei dos cossenos, né? Agora, se a questão te der aquele ângulo ali, aí tranquilo, você faz lei dos cossenos pura mesmo, beleza?